Olá, tudo bem? Esse é mais um episódio na nossa listagem, sei lá como é que chama, de episódios sobre o nosso e-book O Amor Não é Cego. E hoje a gente vai falar de um tema muito sensacional. Quem não viu ainda os episódios anteriores, vai lá, confere. Eu sou a Gabi. Eu sou Wagner Felipe. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que eu identifiquei desde a infância, tá? Eu era uma prodígio. O tema é amizade antes do amor. Eu me lembro que eu era muito criancinha ainda e eu fiz assim: Deus, eu só vou namorar com um amigo meu. Porque a minha lógica era assim: deve ser muito mais fácil se relacionar para ser namorada de quem é amigo, né? Eu já conheço, já sei defeito, qualidade. Eu já pensava nessa lógica. E assim eu fiz, tá? Bom, assim, a máxima, o normal, o comum é que a galera entra no nível do tipo, se você é meu amigo, você é minha amiga, não, a gente não vai se relacionar. A famosa, botei na friendzone. Sabe? E aí, na verdade, assim, você perde de verdade uma grande oportunidade de se relacionar com uma pessoa que você já conhece, vamos dizer, 60%, 50%. E já tem estabelecido um nível de confiança, né? Mas é isso, tipo assim, você conhece o que a pessoa gosta, o que a pessoa não Sim. gosta, por que ela gosta, por que ela não gosta. A gente volta lá pro primeiro episódio, tá? Onde a gente precisa listar algumas coisas do que a gente gosta, tá? E aí quando você vem aqui para esse terceiro episódio, tá? E que você tem um amigo ou uma amiga, você já conseguiu identificar algumas coisas suas e já conseguiu identificar algumas coisas da outra pessoa. Sim. Então, assim, sabe por que vocês são amigos? Porque vocês se relacionam bem. Pega a visão. E tem aquela coisa, no processo mesmo, até de se apaixonar, e apaixonar, parece que, se não me engano, pela ciência, é um processo de demência. É considerado... porque é como se fosse... Eu vou falar sobre isso no instante. Mas até no processo de se apaixonar, primeiro você conhece a pessoa, vocês trocam as primeiras conversas, os primeiros olhares, vem aquele processo de sedução, vem a admiração, você começa a admirar a pessoa, poxa, é bacana, me trata bem, nananã, é bonito, tá. Me apaixonei. Então, rola um processo. Eu preferia, e foi o que eu fiz com o Wagner, conhecer a pessoa primeiro, por vários fatores. Eu vi muito próximo a questão do relacionamento tóxico, então eu tinha muitas marcas de coisas que eu tinha visto em outras relações, em volta de casa, dentro de casa, que me marcaram muito. Então eu pensei, eu preciso conhecer a pessoa com quem eu vou me relacionar, porque existem coisas que eu não vou admitir viver. Então, foi isso que eu fiz. Tem gente que vivencia isso na coisa do amor à primeira vista, sei lá, vi, meu coração bateu, me apaixonei, tô até hoje. Assim, eu acho um pouco mais difícil de acontecer, na minha perspectiva, mas isso é uma visão pessoal, nesse exato momento. Na minha perspectiva, eu vou e olho pra uma pessoa, acho a pessoa bonita, o coração dispara, você acha atraente. Assim, primeiro, pra você se relacionar com uma pessoa que você não acha atraente, não entra nesse barco. Não entra nesse barco porque é furado, tá? Você tem que olhar e tem que agradar os seus olhos. Você tem que olhar e dizer assim, nossa. Como é isso, rapaz? Tá. Não, tem isso aqui é só em casa, querida. Não. Corta. Então, assim, você precisa olhar pra pessoa e ter um desejo por aquela pessoa. Show de bola, tá? Mas a pessoa que você olha e tem um desejo, e aí agora você já quer partir para um relacionamento sério, casar, viver a vida toda, ter 2, 3 filhos. Não dá. Cara, de verdade, isso é maluquice, tá? Admiro muito as pessoas que tiveram essa situação. Eu não conheço ninguém. Tá, mas eu admiro muito
tá? Essas pessoas que olhou, bateu e é esse, isso, tá? essa coisa de, eu olhei fulano e foi amor à primeira vista e deu certo até hoje. Eu não conheço ninguém. Muito, mas eu não conheço. Não conheço também. Se alguém tiver aí, bota nos comentários. Em algum lugar e pra se eu poder apresenta, conhecer, por favor. Porque até hoje eu não vi dar certo. Na verdade, eu não conheço ninguém que disse assim, eu vi a primeira vez e aí foi o amor à primeira vista e dali, pai, play, e deu certo e combinou. Eu acho que isso é ganhar na Mega Sena, na loteria. Sozinho. Acumulada. Várias vezes. Exatamente, porque a pessoa bateu o olho, dá certo, ser recíproco, porque tem gente que sofre, inclusive, por falta de reciprocidade do sentimento. Então, a maior parte das pessoas, as músicas de sofrência que fazem tanto sucesso, é pra essas pessoas que na maior parte das vezes não tem nem... Quem eu quero não me quer. Exatamente. Ou seja, a pessoa bateu o olho, já gostar, o outro corresponder, isso aqui dá certo. Não ser jogo desigual. Velho, que Deus abençoe vocês, tá? De verdade. Fiquem velhinhos juntos. De verdade. Tá? Meus parabéns. Mas, tá? Se você não é da pessoa que acha que as coisas são por um acaso, tá? É o acaso, tá? Meu destino está nas estrelas. Cara, de verdade, eu não acredito nisso não, tá? Eu também não. Vou ser muito realista com você. Você precisa ser intencional, tá? Se divulga muito o amor de Hollywood, tá? Eu gosto muito de uma vez que eu estava assistindo uma palestra com o Brunet, e aí ele falando sobre você precisa ser intencional, tá? E aí ele trouxe a perspectiva que, assim, quando você vê aquela cena em Paris, porque não é coisa em Paris, né? Coisa assim. Quando você vê aquela cena... Eu também tenho, tá? É só uma dica. Não, eu tenho, mas é só uma dica, tá? Fica à vontade. A visão é assim. Deixa eu te usar. Tá? Então, assim, você vê aquela cena em Paris, a torre de fundo, o pôr do sol, aquele beijo, aquela coisa, sabe? Aquele... Você fala, ai, meu Deus. Gente, para fazer essa cena, ela foi extremamente elaborada. Ela foi minuciosamente pensada no enquadramento, na luz, na roupa, onde os atores vão pegar, o enquadramento que vai estar de fundo. Então, assim, foi uma cena totalmente intencional. E aí você, na sua mera mortalidade, acha que, tipo assim, por acaso a gente vai acontecer isso. Gente, de verdade, sai da zona do Hollywood. Eu vou usar o clássico. Sabe aquela cena de filme super romântica que tem aquele slow, aquela cena bem lenta? Câmera então, lenta. Você passa a vida inteira na realidade tentando encontrar isso. Isso não acontece, porque não existe, é só no filme. Então, assim, de verdade, se você quer ter um relacionamento real, tá? Do amor real, de chegar ao ponto daquele beijo, aquela foto em Hollywood, seja intencional, tá? Tenha segundas intenções. Como assim, Wagner? Normalmente, as segundas intenções sempre é enquadrada como algo ruim. Quando eu digo aqui segundas intenções, é pensando no seu futuro de forma correta, tá? Cara, eu tinha uma amizade com ela, tá? A gente passou, acho que 5 anos com amizade, depois a gente veio se relacionar, tá? Exato. Então, assim, literalmente eu tinha um relacionamento com ela de amizade. Um dia eu cheguei pra ela e falei assim, ó, se você precisar de qualquer coisa na nossa área, não tenha medo de ligar pra mim, qualquer coisa que você precisar, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Trazendo um contexto, tá? A gente trabalha na área de informática, especificamente em efeitos visuais, tá? E mais especificamente a gente trabalha ali na área de impresso, tá? Web e vídeo, tá? A gente fez o curso impresso, web, vídeo e 3D. Hoje eu não mexo com 3D, nem eu nem ela, mas hoje a gente trabalha muito impresso, tá? E o audiovisual. E aí nesse período eu já estava fazendo alguns cursos, que foi quando eu a conheci. Eu já fazia alguns cursos, estava fazendo curso de Linux. E aí nesse período que eu conheci
eu vi no olhar dela a paixão de querer a informática, de querer estudar um pouco mais. E aí eu cheguei para ela, e é uma área que ela é muito dominada pelos homens. Sim. Muitos homens, não porque as mulheres não têm capacidade, mas é algo que normalmente as mulheres não se interessam, não sei exatamente porquê, não sei explicar porquê, mas eu tem acho porque poucas mulheres na área. Não há incentivo não, tá? Você Talvez entra no, por exemplo, seja isso. ele abordou aí de uma forma bem abrangente o que a gente faz, mas normalmente a gente está ali dentro do universo da criação, ou seja, layout e outras coisas. Então, assim, você entra num ambiente, você não vê muita mulher. Estou falando, vou dar a minha perspectiva, você não vê muita mulher. Você vê, às vezes você vê uma mulher e olha lá. Por exemplo, eu conheço de perto, acho que 3. Contigo 4 com 3. 4. Tô listando aqui. Eu 4. trabalhei há mais de 10 anos com isso. Conheço 4 mulheres que... Peraí. Enfim. Tem 2 que trabalhou comigo, tem você, tem aqui que trabalhou lá com você. Mas assim, 5. Quando você entra na sala para trabalhar, 2 homens já estão lá e você ainda olha o seu trabalho, avaliam. Então assim, quando eu vi a paixão dela pela mesma área que eu falei, cara, eu vou me incentivar, sabe? Eu vou ser a pessoa que eu vou fazer por ela o que eu queria que fizesse por mim. Tá? Wagner, você já estava com segundas intenções? Não. De verdade. De verdade, que eu lembro que um amigo meu chegou pra mim e fez, Wagner, e Gabi? Eu fiz, tem o quê? E Gabi? Eu fiz, sim, tem o quê? Você e ela? Eu falei, sim. E? Falei, só, velho. E só pra contextualizar, na época em que ele me conheceu, eu tinha um foco de vou terminar os estudos pra depois pensar nessas coisas. Então, enquanto a galera tava de flerte, ficando, se pegando, de namorinho, eu tava, não quero namoro com ninguém, você vai ser meu amigo, pá. Ó, tenho um carinho até especial por você, mas vamos ser amigo, agora não. Então, assim, na época que ele me conheceu, minha fase era essa. Então, assim, basicamente 5 anos, isso na verdade, depois que eu vim contar ela, né, que acho que foi o seu segundo emprego. Tá? Isso. Teve literalmente, quando as pessoas dizem assim, teve meu dedinho, não, teve minha mão inteira mesmo. Tá? Eu não sabia, tá? Anos depois, que aí eu conversando com ela, eu contei a ela, porque assim, a vaga surgiu e eu fui fazer a entrevista, e aí sentei com o dono da empresa, apresentei todo o portfólio, eu falei, rapaz, você fez tudo, né? Porque assim, o dono da empresa, ele fazia o curso no mesmo lugar onde eu fazia. Então ele estava um pouco mais avançado do que eu, porque ele tinha entrado antes. E aí quando eu apresentei os trabalhos do curso, né? Aí ele fez, nossa, você fez todos os trabalhos, né? E aí, como eu sempre quis ter excelência, então sim, eu fiz todos os trabalhos, tentei trazer o máximo de excelência. Então, a vaga era minha. Só que surgiu uma outra vaga no mesmo tempo, que foi a vaga de vídeo. E aí eu falei, cara, eu tenho um sonho muito maior de trabalhar com vídeo. Eu sei que o impresso é muito bom, mas vídeo era coisa que pulsava, sabe? E aí eu falei, tá, eu vou pra vídeo. E aí eu parei e falei, tá, quem eu coloco? Naquele momento eu lembrei dela, tá? E aí na verdade eu cheguei lá e falei, ó, fala com ela, tá? Leva a oportunidade pra ela e tal, porque ela vai preencher e vai dar conta. Porque na verdade assim, ela entrou nessa... Meu Deus, eu tava nos primeiros... Ai, Senhor. Então assim, quando ela entrou nesse curso, eu lembro, quer contar a história? Eu conto. Acho que não, a gente pode contar essa história em outros momentos. Tá, então fica aí, tem... que a gente fez o mesmo curso junto, tá? Então, na verdade assim, o que aconteceu? Nesse longo tempo a gente gerou, nesses 5 anos, uma amizade, tá? Foi uma amizade mesmo, só depois que veio rolar um interesse físico, um interesse de querer ter algo a mais.
Só para contextualizar, quando ele fez a indicação, eu fui trabalhar nesse emprego enquanto ele foi trabalhar numa produtora. Coincidentemente, o meu desejo era a parte de vídeo. Eu entrei no curso porque eu queria a parte de vídeo. Se eu pudesse ter eliminado a parte de impresso e web, eu teria eliminado, eu teria a parte de vídeo. Só que hoje eu entendo, né, que é fundamental eu ter aprendido o que eu aprendi antes, Sim. aprendido a layoutar bem para que o resultado final na parte de audiovisual seja interessante também. E aí, tempos depois, 1 ano e pouco depois, ele me liga dizendo que tinha uma vaga nessa produtora. E aí, não deu outra. Eu fui, trabalhei na produtora com ele 7 meses, a gente estreitou os laços de amizade, ele me ensinou muito mais coisas do que já tinha me ensinado antes, porque agora a gente trabalhava junto. Acabou que a gente noivou, a gente engatou um relacionamento, noivou no mesmo período, mas eu me lembro que logo nos primeiros meses em que eu fui trabalhar lá, que ele ia lá em casa me ensinar, minha mãe começou a observar o comportamento dele, virou pra mim e fez assim: olha, preste atenção, esse menino cuida de você, olhe por ele. Ou seja, minha mãe foi quem Pegou a visão. Enfim, a opinião dela pra isso, pra mim, era muito importante, porque ela já tinha vivido um relacionamento complexo, difícil, tóxico, mas ter o aval dela pra mim era muito importante. Quando ela deu essa dica, foi que pra mim era, até então, eu não enfim, ele tava meio na friend zone, eu não via com maldade, porque eu não tava procurando ninguém, sabe? Quando você tá numa fase em que você não procura uma pessoa pra se relacionar de forma amorosa, eu tava assim. Quando ela falou isso, eu parei, eu fiz, poxa, foi aí que comecei a olhar e observar. Aí eu entrei na análise, no processo de análise pra perceber. Já era meu amigo. Já conhecia alguns defeitos, algumas qualidades, não conhecia a fundo. Conhecia a família. Já conhecia uma parte da família, tenho uma prima que é minha amiga. Então eu já sabia de onde ele vinha, mais ou menos. Eu não, a ponto de me relacionar, não sabia muita coisa não. O que eu fiz depois? Quando a gente começou a estreitar os laços, eu tirei um período. Tirei um período para fazer perguntas. Uma dica interessantíssima. Frente a frente com o Gabi. Foi mais ou menos isso, né? Tá, eu tô brincando, mas foi algo assim mesmo. É porque assim, quando minha mãe deu a dica, eu parei, eu pensei, poxa, é esforçado, é trabalhador, é competente, cheiroso. Até então, pra mim era só meu amigo. Quando eu fui analisar pra ser algo mais, aí eu parti pras perguntas. Uma dica pra se conhecer mais rápido, faz perguntas. Tem gente que não responde, mas se você for sincero, do jeito que nós éramos, a gente já tinha uma abertura de amizade pra falar a respeito de algumas coisas. Pra mim, eu acho que a dica, acho que desse episódio é justamente isso, tá? Eu acho que uma das melhores ferramentas é justamente fazer a entrevista, tá? Porque assim, se você se relaciona, tá? Wagner, eu não quero me relacionar com um amigo meu, com uma amiga minha, tal, não sei o que, por causa disso, aquilo, tá? Tudo bem, tranquilo. Mas, tá? Sendo seu amigo ou sua amiga, ou não sendo, eu acho que uma ferramenta muito boa é senta com a pessoa, tá? E vamos entender quem foi você, quem é você e o que você quer, tá? Porque assim, você chegar pra pessoa e perguntar, tá, quantos relacionamentos você teve? Não por conta de ciúme, mas sim você sentar e entender por que esses relacionamentos não deram certo, tá? Porque aí você vai começar a entender o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, se foi ela que terminou, se foi a outra pessoa que terminou, por que terminou. Então você consegue entender até mesmo alguns traumas dessa pessoa. Uma questão que pra mim foi importante na época, porque assim, quando eu comecei a fazer essas perguntas, a gente ainda era amigo. Então não tinha ali uma segunda intenção. Minha mãe deu uma dica, pra mim, assim, a nível de sentimento, não tinha nada, pra mim era só meu amigo. Então eu comecei literalmente a analisar o pretendente ou o futuro pretendente, ou seja lá o que for,
de forma muito, muito, muito fria. Uma análise bem fria mesmo. Como se ela estivesse analisando uma ação da bolsa. Tá? Eu começo a analisar e vejo os pontos positivos, negativos, se ela vai subir, se ela vai descer. Tá? Eu tenho um pouco desse perfil, tá? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou muito sensível, mas eu também sou muito analítica e normalmente a minha análise é um pouco fria mesmo. Mas como precisa ser. Por eu ser muito sensível para algumas coisas, quando eu vou fazer uma análise eu tiro o sentimento todo e só... Tanto que as pessoas às vezes se assustam. Quem conhece um lado para conhecer o outro fica um pouco assustado. Mas foram 2 meses, se eu me lembro bem, foram 2 meses de perguntas, assim, os momentos em que a gente tava era isso, como você é nessa situação? Com quantas pessoas você se relacionou? Quantas coisas você fez? O que você já fez na vida? Você já fez isso? Você já usou aquilo? E assim, coisas que você consegue ver aí se a pessoa consegue ser sincera o suficiente com você. Tá? Exatamente. Porque assim, de verdade, se você não consegue estabelecer uma conversa, seja rasa, média ou profunda com essa pessoa, independe de qual seja o assunto, isso já é um sinal ruim. Tá? Se você tem essa dificuldade, ou essa pessoa tem um trauma, ou tem algum problema aí que, se você de fato engatar um relacionamento, isso pode gerar uma bomba lá na frente. Tá? Você precisa sim conseguir conversar com o seu pretendente, sua pretendente, a pessoa que você quer aprofundar o relacionamento, tá? Sobre assuntos em vários níveis, seja ele superficial, médio ou profundo. Eu diria todos, porque assim... Eu não entro em todos, porque assim, às vezes existem alguns que só alguns com assuntos tempo, que precisam de tempo, precisa de intimidade para... Entendo. Porque tiveram coisas que eu só falei pra você muito depois. Com intimidades, entendeu? Mas assim, coisas que você precisa ter uma média de assim, conversa que você consegue entrar em níveis profundos. Sentir uma abertura. Sim. E assim, o que foi mais interessante nesse período é que, à medida em que eu ia fazendo perguntas, eu percebia que ele era sincero a responder. E aí ele era sincero a responder e ele esperava de mim sinceridade no comportamento. Tipo assim, ele respondia de forma sincera e esperava a minha reação. E a gente foi percebendo que ambos eram muito sinceros um com o outro. E à medida que o tempo foi passando, a admiração foi aumentando. E aí o interesse começou a surgir. Porque eu sabia que ali, o que eu perguntar, ele vai me dizer a verdade. Isso pra mim era um diferencial enorme. Eu prezo muito por quem fala a verdade. E aí você entra num relacionamento onde você não tem certeza do que você perguntar para aquela pessoa, se ela vai dizer a verdade. Você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E enquanto você é amigo, você tem como identificar se a pessoa tende a mentiras. Sim. Quais são os desvios de caráter, digamos assim, sim, que uma pessoa pode apresentar. Então, foi meio que um teste, mas sem a intenção de testar. Era literalmente tentando conhecer. Então, assim, esse é o 3º episódio, tá? Onde a gente trouxe um pouco sobre a nossa história, um pouco sobre a nossa perspectiva em relação à amizade, tá? Antes de engatar um relacionamento, tá? Então, assim, eu acho que a melhor ferramenta que a gente pode ter deixado aqui é, de fato, entrevista, tá? Sente, converse, e assim, entenda. É muito importante entender que, para você ter segurança emocional nesse relacionamento, é importante que a amizade esteja dentro. Sim. Porque um amigo, vamos lá, tá descrito, né? O amigo. Um amigo, quando ele vai falar uma coisa, ele tenta ver a melhor maneira de falar. Sim. Ele não vai te expor na frente de outras pessoas, ele vai guardar os seus segredos, vai saber te ouvir, vai falar o que você precisa, vai te puxar a orelha. Eu lembro que na época eu puxei a orelha dele. Não vou expor aqui, tá? Mas eu puxei a orelha dele com os comportamentos que ele tinha. Então, assim, gente, tá? Por mais que você não queira se relacionar com um amigo agora, uma amiga, lembre-se que num relacionamento mais profundo vocês precisam ser amigos, tá? Se vocês já forem amigo antes, tá? Quando vir uma relação mais profunda, isso só vai aprofundar ainda mais sua amizade.
Mas Exatamente. se você entra em um relacionamento, você vai precisar ser amigo do seu parceiro, da sua parceira. Numa relação onde isso não é um dos pilares, tá? Onde a amizade pode vir depois, você acaba entrando arriscando certos lugares de insegurança, ou seja, e abre margem também para que isso se torne algo forte, ganhe força, ou seja, se eu entro num relacionamento onde eu só quero a troca de interesse, o flerte, a sedução, etc., todas as minhas inseguranças também estão ali expostas, por mais que eu não queira. E aí, à medida que isso vai acontecendo, a depender de como isso aconteça, eu posso me ferir, a outra pessoa também pode se ferir. Por quê? Porque eu fui de peito aberto para uma pessoa que eu não conhecia. Sim. Tem isso. Então é bem importante. Então, gente, esse é o terceiro episódio, tá? Exato. Tanto do vídeo quanto do e-book. Então, para você que tem interesse um pouco mais sobre esse e-book, a gente vai deixar aqui em algum lugar um link. Se for no Instagram que você tiver, vai estar lá no bio. Se for no YouTube, vai estar aqui na descrição. Não sei onde é que você vai estar assistindo, mas a gente vai deixar um link para que você consiga acessar esse e-book. E adquirir, claro. Tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau!